E aí, Renatão? Bom, então, tudo bem aí com você? Obrigado aí por receber o convite. Na verdade, esse convite aqui é para a gente conversar um pouquinho mais sobre hidratação, um assunto que a gente trocou umas ideias aí na semana passada e que, na verdade, eu gostaria de compartilhar isso com outras pessoas, com outros corredores, outros nutricionistas e treinadores. Enfim, levar mais informação para todo mundo aí que está na área do treinamento físico, na área da nutrição esportiva. E a gente tinha um ponto de vista mais antigo, de que quando a gente perdia aí 2% do peso corporal, né, desidratado durante uma prova, um evento esportivo, isso já traria um prejuízo para o rendimento esportivo do atleta. E parece que hoje em dia essas coisas estão mudando, né? E aí você tem alguns artigos aí que a gente pode compartilhar, trocar uma ideia e deixar no ar aí, né, novas possibilidades de nutrição esportiva e de incrementar o rendimento esportivo dos atletas, né? Então, quer falar um pouquinho aí, Renatão? Quem é você, sua profissão? Eu não falei a minha. Sou o Rodrigo, sou treinador da Fan Sports. A gente tem uma assessoria esportiva e nosso foco lá é o treino de corrida, né? Então, a discussão de hidratação aí se deve mais em cima de corredores, tem casos de triatleta aí, mas fala um pouquinho aí de você. Bom, obrigado primeiramente aí pela lembrança, pelo convite. Meu nome é Renato, sou nutricionista, eu trabalho em consultório aqui em Ribeirão Preto, atendo aí atletas profissionais, amadores, atendo principalmente hoje em dia pessoas que visam o emagrecimento, visam aumento de performance dentro daquilo que elas praticam, né, de esporte. E realmente a visão da hidratação ela tem mudado, né, nos últimos anos. Alguns estudos vêm mostrando algumas coisas diferentes para a gente, algumas novas ideias, enfim. Claro que isso muitas vezes não se aplica a todas as pessoas, porque sabemos aí que tem, né, a questão da individualidade, cada um treina em um determinado lugar, a temperatura muda, enfim, são várias coisas para a gente pensar, né? Você como treinador, eu como nutricionista, tá? E vamos lá, eu vou mostrar algumas coisas que hoje está em alta aí dentro da nutrição. Aqui, começando aí, é um slide sobre um artigo falando sobre a questão dessa hidratação e como que isso foi mudando, né, ao longo dos anos, as recomendações. Então, esse artigo ele dá todo um histórico, né, para as pessoas aí, de vários autores, e o que cada autor falava em cada época do ano, né? Então, você vê que antigamente, realmente, as recomendações de hidratação era uma coisa assim bem sutil, né? Então beba forçadamente, beba mais que a sede, beba quantidades abundantes antes, durante e depois, comece a beber bem antes de sentir sede, beba o equivalente à perda de peso. A gente vê muitas vezes, né, as pessoas passando mal durante provas. Aí você também já foi um atleta, né, Rodrigão? Pode falar pra gente o que você já passou aí, né, de vários perrengues, né? Uma coisa aí que eu gostaria de reforçar, né, que é esse mecanismo de desidratação. A gente perde muita água e a gente perde muito sal mineral junto, né? Sim. Muitas vezes aí atleta de resistência, né, que corre aí acima de 2 horas, quando a roupa seca, muitas vezes vê aquela roupa branca de sal, né, do sódio ali que foi perdendo ao longo do percurso. Sim. E um dos erros, até reforçando aí, um dos erros mais comuns que eu vejo é as pessoas se reidratando só com água. E aí sim vai gerar esse quadro de hiponatremia, né? Porque a pessoa perdeu o sódio e ela perdeu água e sódio e tem reposição só de água, já cria um desbalanço na quantidade de sódio e potássio e água, e o que vai gerar aí uma superidratação, né? Não um superacúmulo de água no organismo, né?
E isso daí gera uma fadiga, né? Ou ainda gera mais desidratação na tentativa de regular isso, joga mais para fora, né? Eu estou falando isso porque às vezes as pessoas relacionam a hidratação só com beber água, né? E os isotônicos, né? Essas bebidas esportivas aí, o que elas fazem é colocar reposição de sais minerais também, justamente para evitar a hiponatremia, né? Para ter esse balanço aí de líquido e sais minerais no organismo, né? É isso mesmo? Então, aí acontece que assim, a quantidade de sal que nós perdemos, né, durante aí um exercício, principalmente dependendo aí do calor, que a gente está em Ribeirão Preto, né, um baita de um calor, qualquer horário que a gente sai para correr, está muito quente, né? E a perda de sal e de água é muito grande. Então, a perda de sal sendo muito grande, a reposição disso teria que ser também muito grande, né? E acontece que o nosso corpo ele tem uma boa reserva, né, desses sais. Então, é de se pensar, né? Será que eu preciso, se eu for repondo água, eu preciso repor sal, né? Agora, será que eu preciso repor tanto a água como o sal? Será que o meu corpo ele não tem um estoque disso tudo e que eu consiga apenas talvez molhar a boca, molhar o corpo, né, molhar a nuca? Então, é isso que hoje os autores têm discutido, né? Então, se você coloca sal na água, essa quantidade vai ser baixa, então pode gerar hiponatremia do mesmo jeito, né? As bebidas isotônicas, elas têm 200, 300, algumas têm até menos, miligramas de sódio. Isso é muito pouco, perto, você passa a mão assim ó, no rosto, já sai 1 grama na tua mão de sal, né? Então, por isso que as quantidades nesses líquidos é baixa, as cápsulas de sal tem uma quantidade muito pequena também, então acaba não sendo suficiente. Você pode gerar hiponatremia quase da mesma forma, né? Eu entendi. Tá, então quer dizer aí que a quantidade de sais minerais aí em bebida esportiva também é baixa, né? Comparado com o que a gente perde. Exatamente. Por isso que os autores estão recomendando que a gente coloque pouca água, né? E talvez até dependendo, né, do seu treino, dependendo da sua prova, você pense até em não tomar, né? Apenas passar água no corpo, fazer bochecho, enfim, né? Mais por aquele costume mesmo, né, que se tinha de tomar, né? Até tem um outro estudo aqui, ó, de 2015, que é bem legal, porque, deixa eu ver se eu consigo, deu zoom aí ou não? Deu, mas ficou... Ah, sim, tá aparecendo na tabela, beleza. Então, assim, nesse estudo, é um estudo bem legal, porque ele tem aqui aqui na horizontal a distância percorrida, tá? E aqui a potência em watts. Esse foi um estudo feito com ciclistas, né? Não foi com corredor, mas é válido também para o corredor. E o que acontece? Os atletas, eles montaram aí 3 grupos, né, de atletas, e eles já começaram o treino, aqui o teste, desidratados. Então, eles já começaram desidratados. Então, tem o triângulo, tem o círculo e tem o quadrado. Então, quem é do triângulo aqui, ó, está numa condição normal. Quem é a bolinha está com 2% de perda de peso. E quem é o quadrado está com 3% de perda de peso. E você percebe que a potência deles aqui em watts é a mesma durante todo o percurso de prova, todo o percurso de treino, aí, de teste. Ou seja, tanto faz se você está bem hidratado, com 2% de perda, ou com 3% de perda. O rendimento vai ser o mesmo. Ou seja, talvez, né, seja melhor você até ficar desidratado. Nesse estudo eles não mostraram assim grandes vantagens, né? Porque você vê que até o quadrado chegou aqui numa potência maior, né? E aí eles, tudo bem que dentro do desvio padrão está tudo parecido, mas tem outros estudos mostrando que talvez a desidratação pode ser benéfica, porque a pessoa fica mais leve, né?
E acaba que esse treino aqui acabou sendo, né, um teste de curta duração, teste de 25 quilômetros. Mas se você pega provas muito longas, prova aí de horas e horas, né? Por exemplo, um Ironman de 9, 10, 11 horas, talvez ficar levemente desidratado pode ser bom. Sei, porque aí, teoricamente, você... E aí, esse peso mais leve te ajudaria no desempenho, né? Exatamente. Aqui... E me fala uma coisa aí do seu ponto de vista, né? Você vai trazer aquele sobre o Ironman, né? Beleza. Traz ele daqui e mostra de um evento mais curto, né? De 25 quilômetros. Aqui foi com ciclista, que não né? vai um atleta de alto rendimento aí, isso vai durar, sei lá, 25 quilômetros vai durar meia hora, né? Exatamente. Foi a discussão, a conclusão, né, desse estudo foi isso aqui, ó, 3% de perda hídrica não prejudica desempenho, né? Pelo menos um evento de meia hora, né? Exatamente. Esse teste foi um teste curto, né? E parece que não teve nenhum empecilho, né? Agora, então, nesse estudo, que foi bem interessante, eles avaliaram atletas de longa duração, né? Diferente do slide passado, foram atletas mais curtinho, né? Mais curta duração, meia hora, uma hora, mas aqui não. Ironman já é uma prova aí que dura suas 8, 9, 10 horas. E o que eles perceberam, né? Eles perceberam que o atleta que venceu, né? Que é esse atleta aqui, ó. Deixa eu aproximar aqui. Então, se a gente pegar aqui, ó, o atleta que ganhou, ele teve uma desidratação, nessa linha horizontal mostra a porcentagem de desidratação e aqui o tempo total de prova. Então, quem teve o menor tempo, quem venceu, né? Então, se a gente pegar um indivíduo aqui que venceu, ele teve uma desidratação de aproximadamente 6%, né? Uma desidratação muito grande e que antigamente a gente tinha isso como algo problemático, né? Vamos falar assim. Então, será que realmente essas diretrizes antigas elas servem, né? Então, se o atleta, que eu dei um exemplo, né? Então, se o atleta ele pesa 65 quilos, que é o comum, né? Desses atletas profissionais serem extremamente leves, isso significa uma perda na prova de quase 4 quilos. E se esse indivíduo ele começa a repor, ele pode ficar ali, ó, 1 quilo, 2 quilos mais pesado do que poderia. Né? E a gente sabe que na alta performance, qualquer diferencinha faz um puta resultado. Né? Oi, Renato, e aí, assim, eu estou olhando esse gráfico aí, a média me parece que ficou na casa ali de 4%, né? Cara, porque você vê que parece que tá uma galera aqui. Aí perto dos 4% de perda. Exatamente. Então, já é acima, né, do que se falava de 2%, né? Então, pois é, exatamente. Então, essa aqui é a grande discussão, né? Todos esses estudos, eles começaram a partir dessas observações. Então, você começa a observar que você pesa o atleta antes, pesa o atleta depois, os que vencem, que chegam na frente, estão muito mais leves, então você começa a ter, né? Ó, você vê que teve gente aqui, ó, olha esse ponto aqui, né? O cara que mais desidratou na prova. 11% de desidratação. 12, quase 12, né? Você vê? 12% é um absurdo. Se ele pesar 70 quilos, ele perdeu 8, 9 quilos, né? Isso é. E não foi mal não, né? Não foi mal não. Não. Ficou no bolo, no meio, né? E tem não também... ganhou, mas também não foi o último. Ele está no meio ali. Exato. E tem também o outro lado, né? Pessoas que acabaram o Ironman mais pesadas do que começaram, né? Interessante. Esses 2 pontos daqui, você vê, elas também não foram mal, né? Então, foram bem na prova também. Ou seja, a gente tem, né, uma amplitude de resultado muito grande, o que mostra pra gente que não existe também uma grande verdade, né? Realmente pode ter pessoas que
precisam ali, né, de uma hidratação um pouquinho maior, mas será que isso não era um costume, né, dessa pessoa desde que começou ali a treinar e tal? Ou será que é real necessidade, né? Eu, assim, minha experiência como atleta amador, né, e também como treinador, de observar os meus atletas aí, isso é muito particular. Eu era um cara que eu sofria muita cãibra em prova longa, e eu fui achar uma formulazinha minha aí, depois de algum tempo testando, mas eu tinha que tomar 1 litro de líquido por hora em prova quente, né? Uhum. Por exemplo, aqui em Ribeirão, que é quente, ou em lugares mais quentes também, eu tinha que tomar cerca de 1 litro de água de líquido, né? E aí eu usava pastilha de sal, usava a reposição do próprio gel, que tem também sódio, potássio, mas eu tinha que ter uma ingestão líquida aí de cerca de 1 litro por hora, cara. Menos que isso eu tinha muita cãibra. E eu vejo o extremo oposto, né? Alguns atletas que eu tenho, que eu já tive também, às vezes o cara fica 1 hora de evento esportivo ali, toma 200, 300 ml de litro, né? E isso aí era uma coisa que sempre ficava na minha cabeça, né? Eu falava, pô, mas esse cara vai quebrar, e não quebrava. Então, quer dizer, Ganhava. e, Mas é, e, às um, vezes e um, chegava na frente, né? um ciclista da base que eu tinha, que era um caso desse aí de 200, 300 ml por hora, ele foi campeão brasileiro na base do ciclismo, né? É, Então, assim, você vê que o desempenho é altíssimo, né? E hidratando quase nada. Ele saía com a caramanhola cheia e voltava com ela com metade da água ainda. é, E sempre fiquei com essa dúvida, né? Falei, pô, mas por que que ele faz isso e se a gente segue aquelas guidelines, aquelas diretrizes antigas que fala da desidratação, não servia para ele. Do mesmo jeito que, para mim, eu tinha que tomar muito, né? Então, a gente vê essas diferenças bem grandes, assim, nos extremos, né? E tem uma turma que fica ali no bolo, ali, né? Na média. é. Mas eu acho que é isso aí, o que você está, esse ponto de vista que você está trazendo, que para mim é uma novidade, né? De que sim, é possível ter alto desempenho, mesmo perdendo tanto peso num evento esportivo, né? E você fazer tanta reposição não é sinal também de um rendimento bom, pelo menos para existiria então a individualidade biológica, né? Que é uma das leis biológicas aí umas os princípios de treinamento que a gente tem, que essa individualidade, que cada um vai precisar de uma quantidade diferente. E que acho que a melhor forma para isso é haver um teste, né? O treinador com o atleta com ele mesmo, experimentar, olha, eu me senti bem hoje, eu tomei quantidade X de líquido, hoje eu me senti mal, eu tomei isso. E tentar achar aí qual seria a fórmula que funciona para ele, né? Qual que é a receita dele, não a receita de outros atletas. Acho que é mais ou menos por aí, né, Renato? Exatamente. Eu acho que é até interessante, né, para vocês, professores aí de educação física, professores de corrida, é que vocês estão sempre junto com o atleta, né? É diferente do nutricionista que fica ali junto, conversa, mas é uma vez a cada mês, né? Uma vez a cada 2 meses que a paciente vem até a consulta. E às vezes não dá tempo da gente, né, passar todo o conhecimento, enfim, ensinar tudo que a gente gostaria. E vocês estão ali, né, quase que diariamente, 2, 3 vezes na semana. Então, eu acho que é papel fundamental, né, do professor de educação física ter esse contato, né, com o aluno, explicar para o aluno que é uma coisa individual, que ele tem que testar algumas coisas, né, com ele. E esses testes, talvez, envolvem, eu acho que o professor não ficar falando para o aluno tomar água, tomar água, tomar água, né? Talvez falar até para ele, incentivar ele a falar, olha, você vai dar uma volta aqui, mas você só vai pegar água na volta tal, entendeu? Eu quero que você tente treinar sem precisar ficar tomando água toda hora. E lógico que isso vai muito também do feeling do professor, né? Do aluno que está chegando na assessoria agora, ou aluno que você já conhece faz tempo e já confia no seu trabalho, né? Então,
é muito individual, igual você falou, né? É muito individual. Pensando assim, em termos práticos, como é que a gente poderia fazer esse teste, que é o que você está falando, né? Então, de repente, tira toda a água e vê como é que ele reage. Isso. Reagiu mal, acrescenta um pouco. Continua reagindo bem, acrescenta mais um pouco, até achar qual é essa quantidade, né? E talvez, ao contrário, né? Alguém que se hidrate muito, ao invés da gente tirar tudo, ir tirando aos poucos, né? E até achar onde, né, um atleta que bebe muito líquido, aos pouquinhos a gente ir desmamando, né? A gente ir tirando os líquidos até ver qual que é o balanço aí, qual seria o ideal para ele. Isso. Eu acho que a gente tem essa possibilidade como treinador, como profissional de educação física, de acompanhar mais nossos atletas. É mais fácil do que para um nutricionista, né? Ter esse contato aí, que acaba sendo mensal, às vezes até um tempo maior, mas está ali todo dia, não todo dia, mas constantemente encontrando com esse atleta. E o mais importante, né, que a gente tem que testar o tempo inteiro, né? A avaliação e a reavaliação não tem uma data específica para acontecer, né? A gente pode até ter os períodos de avaliação, reavaliação, óbvio, mas isso, toda sessão de treino é uma oportunidade de correção, toda sessão de treino é uma oportunidade de desenvolvimento, né? Então, a gente não precisa também ficar preso às datas, né? Vamos testar tudo isso aqui, nesse mês vai ser assim, no outro mês desse jeito. Não, acho que toda sessão de treino é uma oportunidade de achar essa fórmula que funciona melhor para cada um, né? Exato. Isso não vale só também, né, com a água, vale para várias coisas, né? Tanto dentro aí dos treinos, como também dentro da nutrição. Tem gente que se dá muito bem comendo carboidrato mais baixo, tem gente que não consegue, tem gente que tem que subir o carboidrato, né? Tem gente que se adapta bem a uma dieta que tem bastante gordura, tem gente que não. Então é muito individual e pelo que os eu estão acho que a gente mostrando. poderia fazer um vídeo falando disso, né, cara? Tem muita dúvida em pré-treino, né? O que deveria comer e o que comer durante também. Às vezes eu vejo gente comendo algumas coisas que, assim, para mim não cai bem. E para ele, bem, beleza, tá tudo certo, né? Mas eu acho que tem uma individualidade grande também, né? Na questão da suplementação ou na alimentação pré e durante o evento. E assim como também tem aí no lance da hidratação, né? A gente podia gravar um dia aí para trazer também mais esclarecimento, né, sobre isso. Não, vamos sim, porque a galera tem muita dúvida, né, Rodrigão? Assim como a hidratação é um mundo meio, às vezes não muito pensado, né? Às vezes a gente começa a fazer um exercício, nem se lembra, né, da hidratação, da importância dela, ou da não hidratação às vezes, né? E só para a gente encerrar aqui, né, como regra geral, dentro aí das novas tendências, né, da hidratação, o atleta ele tem que tomar líquido de acordo com a sede, né? E isso é uma coisa que todos os estudos na hidratação atual, eles batem na tecla, né? Então, tome água somente de acordo com a sede. O nosso sistema nervoso, principalmente nosso hipotálamo, ele é muito desenvolvido, a gente já passou por milhões, bilhões de anos, né, de desenvolvimento da nossa espécie, e uma coisa que é extremamente apurada é a sede e a fome, né? Então, se o indivíduo ele está com sede durante o exercício, é hora de tomar água. Se não está com sede, leva até dar sede, sem problema nenhum. O que os estudos discutem aí é que o indivíduo ele tem que garantir o estado hidratado antes do exercício, né, para já não começar desidratado e correr algum risco de desidratar muito, né? Em provas de até 1 hora de duração, limite a ingestão de líquidos, então talvez não seja necessário nem chegar perto de água, tá? Talvez apenas um bochecho que eles colocam aí como possível solução. Isso aqui é uma coisa legal, por quê? Porque tem muita gente que relata
problema gastrointestinal durante a prova, né? Então a pessoa vai lá fazer uma provinha de 5 quilômetros, 10 quilômetros, né? Que normalmente bate esse tempo de 1 hora aí. E às vezes a prova é muito cedo, né? A pessoa já acorda muito cedo, aí ela não sabe o que ela come, porque a largada é às 7 da manhã, ela vai acordar às 5, aí ela acorda sem fome, né? Porque acordou muito cedo. Então, acaba que às vezes ela enche o estômago dela com comida e fica naquela de que, nossa, agora eu preciso tomar água, então acaba que durante a prova a pessoa às vezes passa mal, né? Acaba vomitando, gerando vômito, enfim, né? Dores mesmo, não chega a ter vômito, mas a dor incomoda. Então, é interessante que durante o exercício, pelo menos até 1 hora, você limite, não tem necessidade de ficar empurrando água, não, né? Apenas garanta uma hidratação prévia. Então, 2 dias anteriores, 1 dia anterior, tente, né, consumir água de acordo com a sua sede, sem maiores aí, sem ficar sem tomar ou tomar bastante, né? Hoje a recomendação fica ali em torno de 30 a 40 ml por quilo de peso, né, por pessoa. E para atividades superiores, né, a 60 minutos, é interessante essas soluções que tenham aí até 8% de carboidrato, né? Então, se a gente tem aí uma bebida de, por exemplo, 500 ml, seria aí até 30, 40 gramas de carboidrato nessa bebida, para que você tenha uma diluição correta desse carboidrato, uma absorção correta desse carboidrato e não gere uma hiponatremia absurda. Legal. Eu acho, então, aí como recado final, esse slide aí, ele tá bem explicativo, né? Que o que você faz com a hidratação antes da prova é muito mais importante do que você faz durante, né? Você se manter hidratado no dia a dia e nos dias anteriores à prova acaba sendo muito mais importante do que durante, não é isso? É bem por aí, essa é a ideia. Acho que a outra ideia legal aí é que abaixo de 1 hora não tem necessidade de beber líquido, né? Isso daí até faz a pessoa perder menos tempo também, porque perde-se muito tempo hidratando, né? Primeiro que a fila para pegar água às vezes é grande, e porque depois ele tem que perder tempo para beber, diminuir a velocidade para tomar aquela água e sair de novo. Então, quem conseguir fazer sem beber líquido aí durante 1 hora, né, corrida de 5, 10 quilômetros, tá ótimo. E a outra coisa bacana aí, esse terceiro ponto, que na verdade a água aí é só para diluir o carboidrato, né? Então, assim, a preocupação da água durante um evento mais longo seria só para conseguir colocar 6, 8% aí de carboidrato diluído nessa água. Então, a preocupação nem o fim seria pensar na água, mas pensar na posição de carboidrato, né? Que aí você falou num volume de quantos ml uma garrafinha de quantos ml, é isso? Você falou. Se a gente colocar aí, né, uma garrafinha de 500 ml, né, seria aí pegar a diluição máxima, 8%, seria 40 gramas de carboidrato em 500 ml de água. Então, por quê, né? Você falou. Ou seria pensar num gel, por exemplo, com um copinho de água, né? Mais ou menos. Um gel tem ali seus 20 gramas, né, de carboidrato. Se fosse 10%, seria 200 ml, né? Um pouquinho mais, 250 ml, seria legal para um gel. Então, por exemplo, vamos pegar aí uma meia maratona, né? Uma meia maratona, então, geralmente, primeira hora, você não precisa fazer muita coisa. E aí, depois disso, talvez, vamos pegar uma pessoa que faz aí uma meia para 2 horas, né? Tempo médio aí. Então, esse indivíduo, ele poderia fazer um gel com 1 ou 2 copinhos de água, né? Ou se ele precisar um pouquinho mais de comida, se ele sentir que ele precisa de um pouco mais, ele coloca 2 géis e aí ele vai precisar de uns 3 copinhos de água, 4 copinhos de água, né? Mas essa diluição, ela só serve, igual você falou, para você absorver mais rápido esse carboidrato e não pela questão água, né? Então, é mais para a questão de diluição, absorção, né? Para não ficar muito pesado também. Perfeito. Acho que isso daí já vai ajudar bastante a galera, os treinadores, os atletas, né, a entenderem melhor sobre hidratação
e também entender melhor aí o que fazer, né? Não existe uma regra. Isso aqui que a gente está falando é uma média, né? Para média vai funcionar desse jeito. Alguns vão ter que tomar mais, outros podem tomar até menos. Sim. Mas as preocupações seriam essas, né? O que você faz antes da prova é mais importante do que durante. Durante, o líquido é só para diluir o carboidrato, né? E para evento aí de menos de 1 hora de duração, nem esquenta a cabeça com água. É só fazer um bochecho, refrescar, jogar uma água na cabeça, alguma coisa. E não se preocupar tanto em gestão de líquido, né? Mais de 5, 10 quilômetros, né? E é importante a pessoa entender que ela está num processo de mudança, né? Então, às vezes a pessoa começa a fazer o exercício, começa a treinar lá com vocês na assessoria, ela é uma pessoa destreinada, né? Então, pode ser que realmente ela precise parar ali, pôr um copinho, né, relaxar, tomar um copo d'água, jogar água na cabeça e tal, mas ela tem que perceber, ter a percepção de que isso vai mudando, né? Então, ela vai ficando cada dia mais treinada e uma hora ela vai conseguir fazer essa prova sem água. Às vezes os novatos aí até uma pausa, né, para dar um intervalinho ali, dar uma respirada, né, e usa isso aí como um recurso, né? Já que vai parar, bebe uma aguinha a mais ali, né? Legal. O efeito do treino, com certeza, depois diminuiria a necessidade de parar tanto tempo, né? Então, mas eu quero te agradecer aí, cara, as informações que você trouxe são muito valiosas. São mudanças que a pesquisa aí a ciência tem trazido, né? Não que antigamente a ciência não tinha visto isso, mas talvez os meios da gente estudar hoje, a gente tem uma tecnologia melhor, então a gente descobre coisas novas, né? E legal, muito bacana. E obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço aí o convite e vamos fazer mais aulas aí sobre temas assim curtos, temas que o pessoal se interessa. O prazer foi todo meu. Valeu, Renatão. Obrigado, viu? Um abraço. Valeu, Rodrigo. Até mais.